dia, a paz do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo à Célula Digital, né? E a JN Alphaville, uma célula que foi feita somente para criar, para levar a palavra para você. Amém? E meu nome é Tatiane, eu sou membro da igreja e a JN Alphaville, e te convido a vir fazer parte da nossa igreja, que ali é um lugar para você fazer parte da família e não somente para frequentar. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer aqui uma breve oração. Uma oração para que o Espírito Santo, ele venha na nossa oração e que ele entre aqui e que ele entregue essa palavra para mais pessoas, aquelas pessoas que precisam ouvir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, doce e amado Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nesta oração. Que o Senhor entre, que o Senhor estabeleça o caminho do Senhor a todos aqueles que precisam da palavra do Senhor, da palavra que eu vou ministrar aqui hoje, da palavra que o Senhor vai ministrar através de mim. Em nome do Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, Senhor, para que essa live seja somente para Ti, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E essa live é para a honra e glória do Senhor. Amém. Que o Senhor entregue essa palavra para aqueles que estão precisando. Glória a Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém. E essa palavra, e o tema de hoje é como é grande a bondade do Senhor. Como é grande a bondade do Senhor. Aqui. E eu encontrei isso aqui na palavra que nós ministramos na terça-feira, né, que eu vou dar continuidade dela, que é Êxodo 33, 18, 23. E essa palavra, ela falou muito comigo agora que eu estava orando, estava aqui meditando na palavra, e vi que encontrei a bondade do Senhor nessa palavra, sabe? O cuidado, o zelo dele conosco. Amém? Glória a Deus. E aqui diz assim, ó. Então diz Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E aqui nessa palavra fala muito sobre a bondade do Senhor, o zelo do Senhor conosco. Porque aqui o Senhor disse que vai passar por ele toda a bondade que o Senhor tem. Porque o Senhor se agradou de Moisés, né? E por que ele fala aqui? Que ele vai proclamar o nome dele. Para que o Senhor, ele merece toda a honra e toda a glória. E por que ele merece? Porque ele é o Criador de tudo. Amém? Ele é o Criador de tudo. E ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Por isso que o que acontece? Na passagem do Êxodo 32, bem no finalzinho aqui, ó, de 31 até o finalzinho, o Senhor diz que Moisés fala que o povo de Israel, eles resolveram fazer um bezerro de ouro para ficar adorando. Aí o que acontece? Eles perderam a fidelidade do Senhor. Eles foram infiéis ao Senhor. Amém? E isso não é justo, porque foi Deus que criou eles. Deus deu para eles a multiplicação, entendeu? A partir do que aconteceu lá com José,
que mandou, que trouxe as pessoas para o Egito. E as pessoas multiplicavam, e eles se multiplicavam. Deus multiplicou eles, entendeu? Para que eles fossem uma nação. Amém? Então, a promessa lá de Abraão, que ele ia ser uma multidão de estrelas que não ia nem conseguir contar, foi essa promessa, né? Que o Senhor multiplicou eles, mesmo lá na terra do Egito, certo? E o que acontece? E eles são assim ingratos, são infiéis, porque eles não confiaram na palavra do Senhor, como deveriam confiar. Amém? Por quê? Porque o povo, ele é um povo sem fé. Ele é um povo que não leva tudo para Deus. Eles tentam resolver tudo com as próprias mãos, né? E no caso aí de Israel, né? Ele queria, porque como Israel estava demorando muito lá no monte, porque ele estava, Deus estava dando as leis para ele anotar, estava fazendo as leis. Aí o que acontece? Eles vão e fazem isso daí. Eles dão essa infidelidade com o Senhor. Amém? Então, o que acontece? Nós somos assim também. Nós somos infiéis com Deus. Porque nós temos um problema e também não temos fé. Porque aqui, como diz a palavra. Porque assim, essa palavra, assim como ela foi escrita lá nesse tempo, entendeu? Mas também ela serve para o nosso tempo, porque nós somos assim também. Nós somos um povo infiel, nós somos um povo sem fé, não temos fé o suficiente, porque muitas vezes nós vamos no culto, glorificamos, adoramos, mas nós não estamos ali com fé para receber, ou então a gente somos incrédulos também, porque a incredulidade é muito forte. Amém? E pois disse, mas por que a gente não acredita? Não é? Porque nós não vemos, porque nós temos a síndrome de Tomé, né? Nós temos que crer para ver. É isso que nós temos. E se nós não vemos, nós não cremos. Não é isso? Então é por isso que acontecem essas coisas. Amém? Porque assim, ó, diz lá o Senhor Jesus que se tiver o tamanho de um grão de fé, né, se nós tivermos um tamanho de um grão de mostarda de fé, nós podemos dar ordem às montanhas, né, e elas se moverão. Então, olha como a gente tem um poder da fé e a gente não usa esse poder. Amém? Para fazer muitas coisas. Então, por que não acreditou na primeira oportunidade, né? Porque eles não acreditaram na oportunidade, né, de Moisés, que estava lá no monte, quando o povo, ele teve a oportunidade de ficar sozinho, né, sem Moisés, eles já cometeram, já tomaram outro pecado, né, que é o da infidelidade. Então, o que acontece? Porque nós somos assim também, como eu já falei, né? Nós não cremos em um Deus bondoso. Nós cremos porque o Senhor, Ele está sempre conosco. Mas para que nós possamos ter uma intimidade com Ele, né? Nós temos que orar, jejuar, ler a palavra, buscar Ele, pedindo a solução do seu problema, né? Porque logo, mas não faz isso, nós não fazemos isso. Muitas vezes não fazemos isso, nós agimos com a força do nosso braço. E aí faz tudo de qualquer jeito, ou então de repente faz de um jeito que não era para ser feito. Aí ocasiona outro problema. Então aí o que acontece? Depois a gente vai correndo para Deus, pedir para Deus ajudar a gente a resolver o problema, né? Como é o que sempre fazemos. Então, por isso que precisamos ter momentos com o Senhor, a sós, assim como Moisés tinha com Deus, para entender e fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu espero que essa palavra ela faça sentido para você no dia de hoje, ou então no momento que você estiver precisando, e te convido a orar mais,
jejuar mais, ler mais a palavra, fazer um plano de estudos da Bíblia, né? E assim, né, você terá uma intimidade com Ele, onde Ele sempre vai cuidar de mim, de você, como filhos que somos. Amém? E Ele é o nosso Pai. Amém? Ele é o nosso Pai amado, nosso Pai querido. E Ele quer o melhor para os nossos filhos, para os filhos dele. Glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui orar para que você entre, que você aceite essa palavra, que você entenda que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus que cuida de nós. Amém? Que ali, como ele estava até quando eles cometeram um pecado, ele estava cuidando deles, né? Protegendo, porque como ele é um Deus muito poderoso, né? Como diz ali na palavra ali, ele é muito poderoso e ninguém pode ver a face dele, porque se vê ele morre a pessoa morre, né? Então, para que isso não aconteça, né? Com você, comigo, a gente precisa adorar mais o Senhor, para entender melhor Ele, entender o que Ele quer para nós. Amém? Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe, Ele entende você, mas você não entende Ele. Esse é o problema. Amém? Então vamos orar aqui. Senhor, Pai misericordioso, meu querido Paizinho, eu coloco essa palavra aqui, Senhor, para que o Senhor sopre com o vento, Senhor, que o vento vá adiante, o vento do Espírito, leve essa palavra aonde ela quiser levar, aonde Ele quiser levar, que esse vento do Espírito, ele sopre e vá direto no coração de quem precisa, amém? E oro também, Senhor, para que as pessoas tenham experiências com o Senhor, não queiram somente se salvar, e sim ter experiências com o Senhor. Amém? Experiências, assim como Jacó teve a experiência com o Senhor, e o Senhor feriu a coxa dele, e foi uma impressão que nunca mais ele esqueceu. E isso também, nós temos que ter uma impressão com o Senhor que vai ferir, que vai entrar no nosso coração e que nunca mais a gente esqueça. Coloque isso no coração das pessoas, Senhor, com essas experiências maravilhosas. Amém? Com o Senhor. Também glorifico a Ti, Senhor. Eu honro e glorifico a Ti, porque essa live é para que glorifique o Senhor o tempo todo, porque eu tenho certeza que haverão muitos testemunhos aqui. Eu tenho certeza que muita gente vou encontrar as pessoas lá na igreja, porque elas vão participar dos nossos cultos e vão sentir a sua presença lá também, em nome do Senhor Jesus, e também vão escutar a palavra do Senhor, assim como nós também. Amém? Porque vamos fazer parte da nossa família. Glória a Deus, aleluia. Também oro para que o Senhor dê muitas curas, Senhor, que o Senhor venha curar as pessoas que estão doentes, físicas, emocionalmente, Senhor, que eles venham ser curados, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, faz uma visita para essas pessoas, meu Paizinho querido, Senhor Jesus Cristo, faz uma visita a essas pessoas que precisam da sua cura, para que ela consiga ter mobilidade, em nome do Senhor Jesus. Tira essas pessoas da cama que estão prostradas, Senhor, porque elas estão se prostrando a outra pessoa, ao inimigo. Tire elas têm que se prostrar a Ti. É a Ti que elas têm que se prostrar, porque na verdade o Senhor vai dar liberdade a ela, vai dar libertação a ela. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Eu também oro para que as pessoas que estão desempregadas, que elas venham arrumar trabalho, para que a sua casa seja
glorificada a Deus e que o Senhor leve, Senhor, o trabalho do Senhor a cada pessoa para que ela venha trazer o pão para a sua casa, para a sua mesa, em nome do Senhor Jesus. Oro também pelas viúvas, pelos órfãos também, que eles precisam, Senhor, de alimentos, que eles precisam de cuidados, precisam do Senhor, do seu cuidado, da sua mão protetora, em nome do Senhor Jesus. Também oro pela nossa nação, Senhor. Oh, meu Senhor querido, eu oro pela sua nação e eu declaro que essa nação, ela vai ser governada pela tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, ela vai ser governada pela tua palavra e é isso que eu declaro aqui nesse momento. Está sendo declarado que esse governo vai ser governado pela tua palavra. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. E eu glorifico porque o Senhor diz que o Senhor é o juiz de toda a terra. E a última palavra é sua. E eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Porque quem confia no Senhor é como o Monte Sião. Não se abala e permanece para sempre. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Também peço a paz, Senhor, para esse país e também para Israel e para outros países que estejam em guerra. Peço a paz, porque o Senhor disse lá no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém e prosperem todos aqueles que o amam. E sim, Senhor, glórias a Deus, aleluia. Eu oro pela paz de todo mundo, e que o Senhor prospere todos aqueles que o amam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor é adorado, que o Senhor é glorificado. Aleluia. Nós te amamos demais, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Tu és exaltado. Te amamos demais, porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Glórias a Deus. Aleluia. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero aqui deixar mais um recadinho para você. Eu espero que você tenha gostado dessa live. E se você puder, você compartilha com outras pessoas, com os irmãos da igreja ou com outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. E eu quero convidar vocês, como eu já falei, para fazer parte da nossa família. Que essa igreja é uma igreja onde você faz parte da família, mas você não só frequenta. Amém? E nós temos os cultos lá. Os próximos cultos que nós teremos é no sábado, que nós teremos culto às 19 horas, que é o culto dos jovens. Também temos aos domingos, que é o culto profético, que vai ser às 9 horas. E às 18h30, né, que vai ser o culto de decretos. Amém? Também temos cultos de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas, com o apóstolo José. E também temos cultos às quartas-feiras, que é às 15 horas o horário e às 20 horas, às 20 horas. Amém? E a localização da nossa igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Se você acha que ela é uma igreja muito distante, eu acredito que você deveria ir lá, se Deus tocou no seu coração. Amém? Porque a maioria das pessoas que frequentam, que faz parte da nossa família, né, que não frequenta, como eu disse, que faz parte da nossa família, mora tudo longe. Amém? Eu moro longe, outros irmãos moram longe. É muito pouco as pessoas que moram ali próximo. Amém? A maioria, muitas pessoas vêm de outros lugares, de países. Amém? Então, não se sinta limitado. Se Deus falou para você ir, vai.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque aonde Deus mandar a gente vai. Porque é lá que nós vamos receber tudo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, hoje nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua presença. Agradeço quando você for assistir novamente essa palavra, se você for assistir. Quando você for assistir, compartilha, não esquece, porque você não tem que morrer com a palavra, você tem que compartilhar para que mais pessoas vejam. Amém? E até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.